Continuando, então, os processos que estão em trâmite aqui no nosso território nacional, a regra é que, obviamente, vão ser regidos pelo nosso Código de Processo Civil, que é a regra da territorialidade. Iniciou-se o processo aqui com o protocolo da petição inicial, distribuição da petição inicial, todas essas regras estão no nosso CPC, que é uma lei federal, seguindo, né, o regramento da Constituição, a quem incumbe fazer a legislação sobre direito processual civil é a União. Então, o CPC é uma lei federal, é uma lei até recente, né, do ponto de vista jurídico, tem pouco mais de 4 anos que está em vigência. E aqui, ao nosso Tribunal de Justiça, por meio do seu regimento interno, a nossa Constituição Estadual tem uma competência para fazer uma legislação sobre situações locais. Também chegamos a mencionar isso em sala. Se é necessário aqui uma regulamentação sobre protocolo descentralizado para amparar o direito daquele indivíduo que está lá naquela comarca mais afastada, que ele tenha uma possibilidade de acesso ao nosso tribunal, que fica aqui na Almirante Barroso, em Belém. Então, todo esse regulamento não tem como estar no CPC, vai estar numa legislação mais específica, numa lei estadual. Isso pode, sem problema algum. Então, continuando no que nós iniciamos, né? Norma processual no tempo e no espaço, a regra é que iniciou-se o processo no Brasil, vai seguir as leis do Código de Processo Civil e, ao final, vai ter uma decisão. Porém, existem situações, que é o próximo tópico, cumprimento de processo de decisões estrangeiras, em que vai ser requerido o cumprimento no território nacional de uma decisão que foi proferida por uma autoridade judiciária estrangeira. Um processo que iniciou no estrangeiro, que teve lá no estrangeiro a citação da parte ré, que seguiu as regras da petição inicial lá do direito estrangeiro, que seguiu as regras também de direito material, das relações jurídicas do direito estrangeiro. Então, são todas as relações que a gente vai conseguir homologar para ser cumprida aqui no Brasil. Lembro que a gente chegou ainda a conversar em sala sobre países que permitem, por exemplo, casamento de meninas muito novas, às vezes até contra a sua própria vontade. Outro tipo de relação que não é reconhecido pela nossa norma, nessa norma geral brasileira. Desculpa. Então, vamos lá, seguindo o slide. Os processos que correm, as sentenças que são proferidas no estrangeiro, a regra é de total ineficácia, salvo se houver homologação pelo STJ, que é o que nós vamos verificar quais são os critérios. Coloquei aqui o artigo 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, só para vocês lerem, terem o conhecimento, mas relembrando que não pode usar código na prova, né? Então, nem nesse momento não é necessário. A autoridade judiciária brasileira cumprirá, desde que concedida essa homologação, que também recebe o nome de exequatur, e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências requeridas por autoridade estrangeira competente, observando a lei dessa autoridade estrangeira quanto ao objeto das diligências. E quais são os requisitos para que uma norma que foi proferida lá no estado estrangeiro, uma decisão, uma sentença, venha a ser cumprida aqui dentro do nosso país? Está lá no artigo 963 do CPC. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão. Primeiro, essa decisão tem que ter sido proferida pela autoridade competente lá no estado estrangeiro. Então, o STJ, que é quem vai fazer essa análise, vai verificar se aquele juiz que proferiu a sentença lá no estado que está requerendo a homologação aqui, se ele realmente era competente para isso. E aí a competência a gente remonta ao princípio lá do juiz natural. Se ele é um juiz que foi empossado previamente ao fato, se ele segue as regras da Constituição daquele país estrangeiro, se ele é imparcial para poder dar aquela decisão, se ele segue as regras do direito material para ter decidido. E é isso, a gente vai fazer uma análise da nossa competência, que é uma matéria que vocês ainda não viram em TGP, nós vamos iniciar ainda, para analisar se lá na competência do outro estado a gente considera que realmente aquele juiz poderia ter dado aquela decisão. Isso é feito, não é simplesmente pegar a decisão e cumprir aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto, de acordo com 963, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. Isso, a citação regular lá no país em que foi proferida a decisão. Citação é como você diz para o réu que ele agora faz parte de um processo. Quem ingressa com o processo é o autor. Quando eu ingresso com uma demanda, obviamente já sei que ela está em juízo. Mas é a outra parte.
Como ela vai tomar conhecimento que tem um processo contra ela? Esse nome, o nome que nós damos é citação. E a revelia é um instituto de direito processual civil que ocorre quando esse citado, que é o réu, ele não se defende. Aí a gente diz que o réu foi revel, que operou-se a revelia. Ele foi citado, foi cientificado de que tem um processo contra ele e ele não se manifestou, não se defendeu. Essa é a revelia. Então, aqui para nós, para ser cumprida a decisão, não interessa se ele se defendeu ou não. Primeiro, o juiz tem que ser competente e depois a citação tem que ter sido regular. 2 primeiros pontos. Ser eficaz no país em que foi proferida. Então, obviamente, aquela decisão tem que ter um certo grau de eficácia lá no local em que ela foi proferida, para a gente poder falar em eficácia dentro do nosso Estado brasileiro. Ou seja, tem que estar de acordo com o direito lá estrangeiro também. Próximo requisito: não ofender a coisa julgada nacional. O que é uma coisa julgada? Coisa julgada ocorre quando eu já ingressei com o processo, Grace, quero litigar contra a Maria. Ingressei com o processo contra a Maria, tive uma decisão que me foi desfavorável. E aí o que acontece? Eu me aproveito que há uma brecha de eu poder apresentar esse processo novamente em outro local. Aqui no nosso exemplo, em outro estado, nação, em outro país. E aí eu ingresso com o mesmo processo que eu já tinha tido uma sentença aqui no Brasil, eu ingresso com esse processo no Paraguai, que é aqui pertinho, contra a Maria. Supor que a gente tenha uma relação que ultrapasse um pouco essas fronteiras dos países e tenha como eu ter dado entrada também no Paraguai. Mas eu já tenho no Brasil uma sentença que foi proferida contra mim, que eu perdi. E aí eu quero tentar de novo lá no Paraguai. Aí lá no Paraguai eu tenho uma sentença de procedência. Lá me dão ganho de causa. E eu venho querer homologar aqui. Não pode, porque aqui nós já temos uma coisa julgada. O nosso país já decidiu, e aí ele é soberano sobre aquela relação jurídica, sobre aquele direito. Já houve uma decisão, isso é a coisa julgada. Não tem como ter uma outra decisão, nem aqui dentro do nosso país, nem muito menos de fora. Então, outro requisito é não ofender a nossa coisa julgada brasileira. Próximo. Estar acompanhada de tradução oficial, salvo a dispensa em tratado. Então tem que ter uma tradução, que são lá dos chamados tradutores juramentados, que existem lá nos tribunais, tem uma lista de quem são os tradutores juramentados. Porque você já deve ter percebido que juridicamente não é qualquer pessoa que fale a língua estrangeira, não é qualquer pessoa que fale inglês que consegue entender às vezes os termos de um contrato, que são termos muito específicos. Uma pessoa que aprendeu inglês na prática ou que vai só para passeio, ela não vai entender determinados termos, como um leigo não entende termos jurídicos, por exemplo, fideicomício, não entende termos jurídicos, agravo de instrumento, eles não sabem o que é isso. E aí, quando está dentro de um contrato, se não for um tradutor que entenda, ele pode traduzir errado, e aí nos levar a ele. Então, é outro requisito estar acompanhada de uma tradução oficial, que é do tradutor juramentado. E o último requisito, que é um dos mais importantes, que é não conter manifesta ofensa à ordem pública, que eu acho que nós chegamos a falar. Se forem determinadas decisões que mandam um cumprimento aqui no nosso país, situações que nós não aceitamos dentro do nosso dia a dia, como eu falei, por exemplo, do casamento de crianças, gente de 11 anos, 12 anos, uma mãe que quer obrigar a filha a casar com alguém que seja da religião hindu, que ela adota lá na Índia. Lá eles conseguem. Talvez, judicialmente, ela conseguisse uma decisão para obrigar a filha dela, que reside aqui no país, a casar com um indiano hindu. Mas tem como essa decisão ser cumprida aqui? Não, porque casamentos obrigados, eles ofendem aqui a nossa ordem pública. Não é algo reconhecido pelo direito brasileiro, não pode. Então, é uma decisão que não vai ter como ser cumprida. Então, retomando, lá no 963 do CPC, já tem o rol dos requisitos a serem cumpridos para que uma decisão proferida no estado estrangeiro venha a ser cumprida aqui no nosso país. E aí são elas: autoridade competente, citação regular, eficácia no país em que foi proferida, não ter uma decisão no nosso país, não ofender a coisa julgada, tradução oficial e não conter manifesta ofensa à ordem pública.
algo que venha agredir a nossa moral e bons costumes do país. Observação. Eu acho que foi exatamente aqui que nós paramos, lá na aula que nós iniciamos. Essa observação aqui, o que eu coloquei. É possível que, em um processo que esteja em trâmite aqui no Brasil, o juiz venha a proferir uma sentença que aplica uma norma de direito material estrangeiro. Existe essa possibilidade. Ela não é totalmente vedada. É uma exceção. Via de regra, o que está aqui no nosso país, pelo critério da territorialidade, vai ser norma processual brasileira, não se discute, e o nosso direito material também. Mas existem situações na lei, ou até em um contrato entre particulares, né, que venha a ter sido estabelecido, que você vai adotar normas de direito material, essas normas que regulam relações jurídicas, que sejam estrangeiras. E aí coloquei esse exemplo do artigo 10, da LIDB também. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido. A sucessão é quando você verifica o direito dos herdeiros. Isso que é sucessão. Então, quando você vai verificar o direito dos herdeiros no caso de morte, ou quando a ausência, que é quando aquela pessoa já está há alguns anos desaparecida, e aí você começa a ter uma morte presumida, né? Vai obedecer à lei que era do local em que era domiciliado aquele defunto ou desaparecido. Ou seja, se ele sumiu aqui no nosso país, mas era estrangeiro, quem for aqui no nosso país abrir a sucessão, requerer o seu direito, vai seguir as regras de direito material lá do país em que era domiciliado aquele falecido.